Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sustentável SA, programa de número 51. Como foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Viviane, como vai? Tudo bem? Boa noite, programa 51, uma ótima ideia. É. Um ótimo programa com a nossa entrevistada de hoje, né, Ricardo? E semana que vem, o que nós temos? Aniversário do programa de 1 ano, imperdível aí, também. Imperdível também, mas hoje o programa está mais imperdível ainda, não é não? Ainda. Muito bem. Quem está no nosso chat aí, Viviane? Temos aqui a Fabi Kiss, o Milton Renato, o Neto Palma, o Ricardo Mala, o Sena, o Luciano, o Marcelo 34, o Novato. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao Sustentável SA. Muito bem, participem porque hoje o programa vai ser muito bom. Nada como encerrar o primeiro ano, né, da temporada com esta entrevista de hoje que vai ser demais. Para vocês terem uma ideia, hoje nós conversamos com uma das especialistas de maior credibilidade na economia criativa e desenvolvimento sustentável do mundo. Ela criou, inclusive, e coordena o movimento internacional Crie Futuros. Converso hoje com Lala Deanzelan. Lala, tudo bem? Tudo. Falei certo o nome? Sim, foi ótimo, mas ele também tem sempre uma versão colaborativa, sabe? Cada um pode falar como quiser. O Lala é Lala e o sobrenome é uma experimentação dele. Muito bem. Lala, antes da gente começar a nossa entrevista, eu preciso fazer um parênteses aqui. Posso fazer um parênteses aqui? Posso? Claro. Você permite? Viviane, quantas vezes nós já comentamos nesse estúdio sobre a novela Vale Tudo? Muitas, muitas. O Ricardo particularmente é fã número 1 dessa novela. Odete Roitman até foi sustentável aqui, Ele não foi? Ele colocou até como exemplo, Odete Roitman. De que era sustentável, Verdade. não é? Olha como eu acho que o universo conspira sempre, não é isso? Semana passada acabou a novela e por coincidência absoluta, ou pelo destino, ou pelo universo, que quer que seja, eu estou hoje com uma das atrizes que fez Vale Tudo, não é isso? Pois é. Fez a Cecília, né? Cecília. Foi Cecília. Cecília, né? E aí a personagem acabou saindo no meio da novela, mais ou menos, não é isso? Mas foi uma personagem muito marcante, né? Sim. Foi uma experiência interessante de fazer novela, tanto essa quanto com Jaime Monjardim, que foi muito gostoso, mas eu sempre tentei, dentro das artes, conhecer um pouco de cada coisa. Então, tive também essa experiência de fazer novela, e essa que discutia temas tão atuais, né? Tanto que ela segue inclusive, é atualíssima, ainda atual, né? Tanto que um dos programas nós falamos sobre saúde. De corrupção, saúde, exatamente, muito forte isso, né? E nós tivemos um programa, né, no começo desse ano, que foi muito bom, falamos sobre saúde, e tinha um trechinho da novela que a Raquel falava sobre criança, enfim, a gente pegou um pedacinho lá que tinha tudo a ver com o que a gente vive hoje, né? Então eu estou assim emocionadíssimo de ter aqui a Lala conosco, mas ela não veio falar sobre novela, ela veio falar sobre o trabalho que ela faz atualmente. Mas a criatividade também tem a ver com a TV? Então tem tudo a ver, mas a minha pergunta inicial é essa, Lala, o que aconteceu com você de você sair de uma carreira artística, né, de televisão, cinema, teatro, e se enfronhar nessa questão de economia criativa? O que aconteceu? Na verdade é uma continuidade, porque o meu interesse por cultura sempre foi na cultura como uma ferramenta de transformação, de perceber que a arte e a cultura têm um enorme papel em desenvolvimento e transformação. Claro que não existia nada disso naquela época, nem existia esse tema, ninguém sonhava com isso, mas eu sempre mudei de uma linguagem para outra, e o meu maior trabalho, na verdade, sempre foi atrás das câmeras. A experiência de atriz foi muito pequena, mas eu sempre tentei conhecer um pouco de cada coisa, mas eu produzi, eu fiz tudo, assim, a única coisa que eu não fiz foi operar mesa de som, mas fora isso, praticamente tudo. Mas foi por falta de oportunidade, não foi, não? Não, isso é difícil, operar mesa de som é difícil. Em artes cênicas e cinema e televisão e tal. Mas aí eu percebi que dentro do setor artístico tinha um limite do que era possível fazer. E aí passei a trabalhar com corporações, que foi muito interessante, porque como eu era uma artista multimídia, eu criava e desenvolvia estratégias de comunicação multimídia para grandes corporações. Foi uma experiência muito interessante para conhecer por dentro. Dali eu fui para terceiro setor,
do terceiro setor para governos locais, trabalhando com instituições de fomento como o SEBRAE, coisas assim, da cultura como uma estratégia de desenvolvimento. E a partir disso, aquilo que é onde eu estou mais agora, que é cooperação internacional, seguindo com a coisa dos governos locais, mas cooperação internacional. E o que unia isso tudo sempre foi a questão de futuro, porque desde da metade mais ou menos dos anos 90, a gente criou aqui na PUC um núcleo de estudos do futuro que pertence a uma rede internacional do Projeto Milênio. Então, na verdade... o CRI Futuros? Não, o CRI Futuros faz parte disso, mas ele é mais recente, porque a ideia de criar um movimento para criar futuros desejáveis é a percepção de que, como tudo mais na vida, a gente precisa treinar, sonhar o futuro. E o futuro que é muito interessante ver que tudo isso que a gente tem hoje em dia foi sonhado antes. A gente vê imagens de chamada telefônica à distância com vídeo em 1912. Eles já estavam falando com a China. Era tudo assim, toda a internet, Skype, todas essas coisas estavam no sonho. Na cabeça da então, humanidade. Então o sonho, primeiro vem o sonho, depois a realização. Mas o Núcleo de Estudos Futuro faz parte de uma rede do Projeto Milênio. Então, na verdade, o fato de ter uma experiência vasta na área cultural e artística é um grande diferencial no trabalho com economia criativa, porque eu não entro pelo lado da economia, eu entro pelo lado de empreendedora criativa. Então é interessante, porque muitas vezes, a maioria das vezes, os meus pares são mais da área econômica. Se complementam, então. Sim, né? Eu procuro sempre estar com quem conhece aquilo que eu não conheço. Que legal. E fui aprendendo um pouco a falar ali a língua da economia. E talvez um dos fatores que fez com que esse modelo de trabalho fosse um pouco inovador foi justamente o olhar do artista, que é o artista e o futurista olham aquilo que está ali, mas ainda não está tão visível. Né? E também tem uma certa liberdade mais de ousar, experimentar e tal. Então, tem uma liberdade maior, né, de viver, não é isso? Né? E assim, se vocês entrarem no site da Lala, nós vamos passar daqui a pouquinho, tem um item lá chamado currículo, Viviane. Você entra lá, currículo completo. São 49 páginas. Nossa. E ela falou que está desatualizado. Nossa. Você imagina como está atualmente. Ela não deve almoçar, ela não deve jantar, ela não deve dormir. É um ser humano assim, já evoluído, já não precisa de nada disso. Não precisa mais. Porque eu sou tão apaixonada pelo que faço que é nossa, ela vive por luz. Né? Ela é alimentada por luz, né? Então, Lara, mas vamos lá. Especificamente falando sobre a economia criativa, né? O que é a economia criativa hoje? Primeiro que é um conceito que vai estar constantemente em formação. A gente fala que é um conceito fluido, porque ele sempre vai estar se transformando. O que eu tenho adotado como uma maneira simples de explicar o que é isso, é como se fosse uma outra economia que está baseada em recursos não materiais. A economia tradicional, indústria, siderurgia, está baseada em recursos naturais, recursos tangíveis, materiais, que por serem materiais são finitos. Mas a economia criativa, que está baseada em cultura, conhecimento, criatividade, experiência, esses recursos são infinitos, porque são intangíveis. Então essa economia é a economia que trabalha com isso. Por exemplo, todas as linguagens artísticas, moda, design, as novas tecnologias, games, turismo, entretenimento, artesanato, são todas as coisas que são feitas a partir não de matéria-prima. Você não sólida, compra um produto, mas você compra algo... Mas a partir de conhecimento, de criatividade, etc. Okay. E, portanto, são muito estratégicas. Ou usando um exemplo, você às vezes tem uma produção cultural. Eu estou vindo de Moçambique, né? Estou lá em Moçambique, a convite da Unesco, desenhando a política de economia criativa para o país, junto com... Que legal. Eles têm o Ministério da Cultura, uma direção de cultura, e eu estou assessorando nesse processo com a Unesco.
E aí todo mundo pergunta, mas qual é a diferença entre ação cultural e economia criativa? Imagina que a ação cultural, você tem um produto cultural, por exemplo, você tem as danças ou você tem o artesanato. Estão lá. Será que aquilo está circulando? Será que aquilo tem uma qualidade de design? Será que aquilo está de fato podendo ser distribuído e visível? A produção cultural local quase não se torna visível. A economia criativa é você criar um encadeamento de ações que faz com que aquilo se transforme, crie um processo para que aquilo se transforme numa economia, em geração de renda, em qualidade de vida, etc. É como se você tivesse as perolinhas, e a economia criativa é você transformar essas perolinhas num colar. Entendi. Então você junta ao artesanato, você junta design, você junta o cara que sabe vender, você junta o cara que sabe distribuir, você vai criando um processo que gera, a partir, por exemplo, do artesanato, todo um processo de geração de renda que envolve várias etapas. Muito regionalizado, então. A economia ela se aplica regionalizada, é isso? Então, ela pode ser tanto no macro quanto no micro. Assim, por exemplo, para os Estados Unidos, a economia criativa é responsável por uma parte muito grande do PIB. Na China, ela é uma das principais estratégias de desenvolvimento do país agora, junto com a economia verde. Em Barcelona, 25% do PIB da cidade é economia criativa. Então você tem como se você tem as duas pernas. Você tem uma perna macro, que pode ser uma estratégia de país, como é no Reino Unido. Inclusive é ali que surge o termo. O termo surge na Austrália, mas quem adotou isso mais fortemente foi o Reino Unido, quando o Blair assume após o governo Thatcher. O país está em crise, não tem a partir do que crescer. Eles criam uma força-tarefa entre governo, empreendedores, pensadores, etc., e vários ministérios para ver a partir do que eles poderiam se desenvolver. E a conclusão é que a partir dos seus intangíveis, a partir da moda, a partir do cinema, a partir da música, que isso era o grande tesouro do Reino Unido e que a partir disso eles tinham que se desenvolver. É como se você estivesse dando uma vida, ou você estivesse dando foco a algo que já existe, Sim. não é? Mas que talvez não esteja não está aproveitado. É Exatamente. Isso? É mais ou menos que você fala do King Kong. Você tem um King Kong ali que você não enxerga. Exato. Não é isso? Eu entendi. Porque quando você cria o processo, você torna... É como se você tivesse as potências que estão ali, mas você não tem um processo que transforma essa potência numa economia. E quando você cria esse processo, você torna visível e faz circular aquilo que estava ali oculto. Muito interessante. Então, a ideia sempre é de que há potências. Então, a gente tende a considerar que patrimônio é só patrimônio financeiro, ou essa casa, etc. Mas existe os recursos naturais são um patrimônio extraordinário. Como você sabe, aqui o seu tema é esse. Toda a diversidade cultural é um patrimônio impressionante. Então, você tem patrimônios, na verdade, de várias naturezas. Você tem o patrimônio financeiro, sim, mas você tem o patrimônio social. Minha filha mora no Japão. A capacidade que eles têm de ação articulada para solucionar problemas, isso é um patrimônio, um capital tremendo.